pauta. Pedidos para inversão dos itens 4, 5, 8 e 9. PDC 773, 2017, por solicitação do deputado Jorge Corte Real. Só em votação. Aqueles que concordam, vamos colocar em bloco, então? Eu já li todos os requerimentos. Requerimento itens 4, 5, 8 e 9, PDC 773, 2017, PDC 851, 2017, PL 5839, 2016 e PL 7820, 2017, pedido do Marcos Reatig. Coloque em votação a inversão de pauta. Aqueles que concordam com a inversão, permaneçam como se encontram. Aprovada a inversão de pauta. Proposições sujeitas à apreciação do plenário. Urgente, não cabe vista. Item 4. Projeto de Decreto Legislativo 773, 2017, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que aprova o texto de protocolo de revisão da Convenção Internacional para a simplificação e harmonização dos regimes aduaneiros, Convenção de Quioto, revisada, celebrada em 18 de maio de 73 e emendada em 26 de junho de 99, composto do texto revisado da Convenção, apêndice 1, do anexo geral à Convenção, apêndice 2, e dos anexos específicos e capítulos que constam do apêndice 3A, capítulo 1, chegada da mercadoria ao território aduaneiro. B, capítulo 1, importação definitiva. C, exportação definitiva. D, capítulo 1, depósitos aduaneiros. E e J, capítulo 1, viajantes. Relator, deputado Jorge Corte Real. Por terem sido disponibilizadas cópias digitais do parecer do relator, dispensa sua leitura. Com a palavra, o relator, deputado Jorge Corte Real, para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Irei direto ao voto. O projeto de decreto legislativo 773/2017 representa avanço relevante para a simplificação e harmonização dos regimes aduaneiros. A adoção das melhorias práticas internacionais em matéria aduaneira pode beneficiar, sobremodo, o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro. A adesão ao protocolo contribui para complementar a adequação da legislação interna e a do Mercosul, que tem sido empreendida em relação à gestão de risco, à informatização, à cooperação entre aduanas e entre estas e o comércio e à simplificação e harmonização de procedimentos. As definições e regras feitas no âmbito do protocolo são importantes para a harmonização das práticas aduaneiras. Podem ser ressaltados alguns pontos positivos, como os relativos a informações aduaneiras, a instituição do Comitê de Gestão, a cooperação, as administrações aduaneiras e as regras para aduanas em fronteiras comuns, entre outros. Adicionalmente, destacam-se como significativas as normas sobre os declarantes, análise documental, tradução de documentos, prazo para a verificação das mercadorias,
autorização de entrega, abandono ou destruição das mercadorias, garantias contratuais, controle aduaneiro, movimentação de mercadorias e depósitos aduaneiros, entre outros. A adesão do Brasil à Convenção de Quioto, revisada, passa mensagem positiva à comunidade do comércio internacional como uma espécie de reconhecimento do país na adoção de boas práticas aduaneiras e na harmonização para facilitar o comércio entre nações. Além disso, percebe-se que a Convenção é cada vez mais utilizada pela OMC como parâmetro a ser seguido no que se refere a procedimentos aduaneiros. O Brasil já vem se adequando a práticas internacionais, o que constitui prova de que o país reconhece a importância de harmonização legislativa e procedimental para tornar o comércio internacional mais simples. Desta forma, com a adesão à Convenção de Quioto, deve-se aumentar o volume de operações comércio exterior e ainda estimular investimentos internos e externos. As firmas que operam no comércio exterior tendem a ser mais produtivas, a inovar mais e adquirir mais competências empresariais. Mais investimentos podem ser incentivados na economia brasileira com base no incremento do volume internacional. Com efeito, a expansão do comércio internacional pode levar investimentos que visem ao mercado interno ou exterior. Diante ao exposto, votamos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 773 de 2017, de autoria da nobre Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que aprova o texto protocolo da revisão da Convenção Internacional para a Simplificação e Harmonização dos Regimes Aduaneiros, Convenção de Quioto revisada, celebrada em 18 de maio de 1973 e emendada em 26 de julho de 1999, composto do texto revisado da Convenção Apêndice 1, do anexo geral à Convenção Apêndice 2 e dos anexos específicos e capítulos que constituem do Apêndice 3A, capítulo 1, chegada da mercadoria do território aduaneiro, B, capítulo 1, importação definitiva, C, exportação definitiva, D, capítulo 1, depósitos aduaneiros e J, capítulo 1, viajante. Este, senhor presidente, é o meu relato. Em discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Aqueles que concordam com o parecer do relator, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório. Item 5, projeto de decreto legislativo 851/2017, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que aprova o texto do acordo entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos para o reconhecimento mútuo da cachaça e da tequila como indicações geográficas e produtos distintivos do Brasil e do México, respectivamente, celebrado na Cidade do México em 25 de julho de 2016. Relator, deputado Jorge Corte Real. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Irei direto também ao voto. O projeto do decreto legislativo 851 de 2017 representa avanço no reconhecimento de indicações geográficas de produtos distintivos brasileiros. Essa medida, no âmbito internacional, tem impacto na economia nacional e no comércio exterior brasileiro e pode incentivar o desenvolvimento da indústria de bebidas brasileiras e as exportações de empresas brasileiras. O tratado está plenamente de acordo com os princípios das relações internacionais do Brasil
esculpidos no artigo 4º da Constituição Federal e com os demais tratados econômicos internacionais firmados pelos países, especialmente a presente avença entre o Brasil e México e coadunas com o Acordo TRIPS, integrantes do Acordo de Marrakech, que incorpora os resultados da rodada Uruguai de negociações multilaterais e estabelece a Organização Mundial do Comércio. Esse instrumento é conveniente para as relações econômicas entre Brasil e México. Não se permitirá a venda de qualquer produto com a denominação de cachaça ou tequila, sem que haja conformidade com as disposições de suas legislações nacionais. Ao definir essa proteção como indicação geográfica, como indicações geográficas e como produtos distintivos, salvaguardam-se juridicamente esses produtos nos territórios dos dois países. No caso brasileiro, com efeito do reconhecimento da cachaça, destaque-se a valorização do produto nacional do mercado externo e a possibilidade de aumento de investimentos para exportações ao mercado mexicano. Ao mesmo tempo, verifica-se ganho semelhante para a economia mexicana. As regras sobre proteção contra práticas enganosas e controle aduaneiro, assim como a previsão de grupo de trabalho de atividades de cooperação e de consultas, são importantes para a execução adequada da proteção conferida por esse acordo para a cachaça e a tequila. A articulação entre Brasil e México torna-se central para impor a regulação pretendida nas duas economias nacionais. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto do Decreto Legislativo 851 de 2017, de autoria da Ilustre Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que aprova o texto do acordo entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos mexicanos para o reconhecimento mútuo da cachaça e da tequila como indicações geográficas e produtos distintivos do Brasil e do México, respectivamente, celebrado na Cidade do México, em 25 de julho de 2016. Esse, presidente, é o nosso voto. Em discussão, deputado Otávio Leite. Apenas uma ponderação. De fato, Brasil e México guardam similitudes muito próprias, né? De jeitos e trejeitos. Eu me lembro a explosão de 70 no estádio Azteca, o Brasil entrando em campo e todo o México torcendo pelo Brasil. Esse intercâmbio, por assim dizer, etílico, mas econômico, fundamental, é algo que brinda, sem dúvida nenhuma, essa irmandade, né? Brasil-México. Mas é algo fundamental. Eu vou dizer que essa denominação geográfica, que é um componente que há pouco eu pude observar existir, que é algo muitas vezes esculpido até em regras que tem o amparo do Instituto Nacional de Marca e de Propriedade Industrial, o INPI, é algo que está ganhando força em vários eixos da produção agrícola brasileira. O café de Minas. Agora, para não fugir do campo etílico, na cerveja artesanal, e eu estou acompanhando isso de perto, algo impressionante. Um componente fundamental da cerveja é chamado lúpulo, que o Brasil importa uma barbaridade, quase nada produz. E agora alguns empreendedores brasileiros estão tentando fazer com que aqui também se possa cultivar o lúpulo, que é caríssimo, não é barato não, é caríssimo. Então, na pauta de exportações, é algo que, se der certo, pode ser muito útil. E o objetivo deles é obterem essa classificação de denominação de origem geográfica, que no campo da cachaça está sendo reconhecido no tratado Brasil-México, cachaça/tequila. Mas aí é uma questão de gosto. O importante, não vou entrar nessa seara, estou falando da importância econômica disso aí. Eu queria, senhor presidente, apenas fazer essa ponderação, porque é algo que deve também
estar no radar dessa nossa comissão. Estamos falando de desenvolvimento econômico, aprimoramento de qualidade de produtos, rigor em termos de produção, tudo isso tem a ver com clusters, com organizações que se estruturam. A cachaça está muito forte hoje no Brasil e é um componente importante da pauta de exportação. Então, para saudar esse tratado, vamos todos votar a favor, enfim, fica aí a fonte de inspiração para a gente poder avançar em outras denominações de origem controlada nos produtos etílicos brasileiros. Era isso. Precisamos saber, presidente, a idade do deputado Otávio, porque ele já estava na Copa de 70 lá. Pensei que ele fosse mais novo. Deputado Joaquim Passarinho, mas ele já estava participando da vida política, social, porque 70 não está tão distante assim. Presidente, tinha muita gente de 70, viu, comemorando. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Aqueles que concordam com o parecer do relator, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o parecer do relator. Sobre o item 8, há um requerimento de retirada de pauta, assinado pelo deputado Marcos Bianchi. É esse? Márcio Bianchi. Desculpe, Márcio. Requerimento de retirada de pauta. Em votação, o requerimento de retirada de pauta. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado a retirada da pauta. Sobre o item 9, também há um requerimento, mas o Vinícius não se encontra. Eu vou subscrever, presidente. Vou subscrever. Então, um requerimento de retirada de pauta, subscrito pelo deputado Otávio Leite. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Retirado da pauta. Item 6. Tem que ver depois do que se trata. Designar o relator. O item 6, Presidente, o relator não se encontra? eu iria pedir vista nisso. Eu peço agora ou... Então não voto. Tira de ofício. Opa, retirada de ofício. Requerimento requer retirada de pauta do item 7. Helder Salomão. Aqueles que concordam com a retirada de... Presidente, eu só queria dar uma explicação. Pois não, Joaquim Passarinho. Eu sou o relator do projeto, nada contra se quiser retirar de pauta, mas nós fizemos uma alteração hoje no relatório, só para fazer uma explicação. No item 1, nós tínhamos colocado a necessidade de constar no site das empresas fabricantes algumas considerações que mantemos. Mas no item 1 eu falava de colocar o preço da recompra. E fui convencido por muitas pessoas que me procuraram de que é muito difícil fazer isso, até porque o fabricante normalmente não é quem recompra, e é um preço de mercado. Fora isso, produtos como plástico e alumínio, principalmente, eles não são mais vendidos unitariamente. Ninguém recompra uma lata de refrigerante ou de suco. Ninguém recompra uma garrafa PET. Se faz isso por quilo. Essas latas são amassadas, são prensadas e são vendidas por quilo. E ali pode estar misturado diversos produtores diferentes, empresas que produziram diferentemente. Então, acho que seria uma intervenção no mercado, isso é preço de mercado. Então, não tem como, por exemplo, a Ambev dizer quanto vai pagar em uma garrafa PET, porque ninguém recompra uma garrafa. Elas não são vendidas unitariamente, nem as garrafas PET, nem as latas. Volto a dizer, vão para pequenos compradores, revendedores, que prensam isso e isso é vendido por quilo. E ali está misturado diversos produtos. Então, não teríamos como fazer isso, seria ineficaz e poderíamos criar problema no mercado para as empresas
que já tem dificuldade alguma de mercado. Então, nós retiramos o item 1 e renumeramos. Apenas a modificação que nós fizemos no nosso relatório, apenas uma explicação, mas se tiver mantida à vista, para mim não há problema nenhum. Ok, retirada então de pauta e na próxima semana ele pode voltar com a correção desses... Nós já fizemos a correção, já está pronto. Tá? Só estou explicando porque alguns tinham o relatório antigo. E o relatório novo foi colocado hoje sem o item 1. Obrigado. Isso. Requerimento, retirada de pauta do item 10, que trata do projeto de lei 7946/2017. Roberto de Lucena. Quem está pedindo é Giovanni Feldes. Giovanni Feldes. Em votação, o pedido de retirada de pauta. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada a retirada de pauta. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores membros para a reunião deliberativa ordinária a ser realizada no próximo dia 25, quarta-feira, às 9h30, neste plenário. Está encerrada a reunião.